Ok, gente, bom dia, graças e paz. Ah, Primeira vez que eu experimento uma aula gravada para a igreja e eu estou usando aqui o PowerPoint, gravando diretamente nele. Eu espero que consiga dar essa aula. Eu tenho 40 minutos para poder falar o que eu tenho para falar. A gente, no CTB, nós iniciamos esse ano falando sobre o mundo pós-moderno, uma perspectiva bíblica do desafio da igreja. Então, o desafio é a gente falar sobre pós-modernidade nesse mundo que a gente vive e os desafios que a igreja encara em relação a esse mundo pós-moderno. Então, a ideia é fazer um resumo rápido de tudo que eu falei, né? Eu dei 3 aulas. A minha última aula foi no dia 15 de março, né? Foi o último dia ali onde inclusive a pandemia já estava aqui no Brasil, mas a gente ainda conseguiu dar essa aula. Mas a ideia é fazer um resumo. Então eu começo com a pergunta: o que é o mundo pós-moderno? E essa pergunta aí, ela tem várias respostas, né? A gente entende como o mundo pós-moderno é formas de enxergar o mundo, é cosmovisão das coisas, e essa forma de enxergar o mundo ele traz para nós valores, princípios e formas de agir e de pensar. Então essa é uma definição bem breve, né, bem resumida mesmo, mas eu levei e quero levar você a pensar na definição, levando a outro tipo de raciocínio. Por exemplo, a gente começou falando sobre esse texto, João 14,6, que é um texto onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É um versículo conhecido entre nós e a gente pensou em perspectivas históricas para poder definir aí o que seria o mundo pós-moderno. Então, para falar sobre o mundo pós-moderno e pensar na perspectiva histórica, eu pensei num cálculo da matemática, um cálculo muito simples, que é 1 mais 1. Não tem 1 mais 1. Tenho certeza que você vai responder aí que 1 mais 1 pode ser 2, mas eu trouxe outras conclusões, e as conclusões foram essa aí. Que tal 1 mais 1 ser igual a cruz, 1 mais 1 ser igual a igreja, templo, né? Aí. Ou então 1 mais 1 ser igual a 2, ou 1 mais 1 ser igual a 3. Então, 4 respostas para esse cálculo, e cada uma dessas respostas vai falar um pouco para nós a perspectiva histórica sobre o mundo, pensando como ele começa ali em Jesus e como ele chega à ideia do mundo pós-moderno. Então, 1 mais 1 é igual a cruz. O que é que eu pensei quando eu fiz esse cálculo? Ah, pensei na questão da cosmovisão bíblica, né? Na época de Jesus, existia uma cosmovisão bíblica das coisas. A forma de ver o mundo, né, no contexto teológico, no contexto de Deus. Né? Então, por exemplo, aí, né, Jesus, ele quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, isso aí não foi questionado pelas pessoas. Isso não foi questionado pelos seguidores de Jesus. Os discípulos seguiram isso. Né? Os apóstolos seguiram isso. A igreja primitiva seguiu isso. Então isso era um valor absoluto. Né? Acreditava-se nisso pela fé. Não só pela fé, mas também acreditava pelos fundamentos históricos e pelos achados, pelas comprovações históricas que trazia sobre a pessoa de Jesus. Então era uma cosmovisão na perspectiva de Cristo. Tudo era visto através de Cristo. Né? Por exemplo, se a gente for pensar na questão de cosmovisão em relação a uma verdade, então a gente vai dizer que toda verdade ela passa pela cruz. Toda verdade passa pela perspectiva bíblica. Eu posso compreender matemática, eu posso compreender ciência, eu posso compreender religião, eu posso compreender a existência humana a partir da cruz de Cristo, a partir da pessoa de Cristo. Então, essa é uma perspectiva bíblica, né, que existia ali no século I, onde a verdade, né, o resultado da vida,
ela passava por Jesus, passava pela experiência, né, da cosmovisão bíblica e cristocêntrica, tá bom? Depois a gente parte aí para outra parte da história, que é onde 1 mais 1 é igual à igreja. E quando eu falo aqui igreja, eu não falo a igreja de Jesus, eu falo sobre a igreja católica. Esse 1 mais 1 igual à igreja remota a gente a um momento da pré-modernidade, né? Que é o momento medieval, uma parte da história conhecida como a história medieval, onde, na verdade, o texto de João 14,6, né? Na verdade, ele era interpretado pela Bíblia. A verdade era interpretada pela Bíblia, mas também interpretada pela igreja, pelos dogmas da igreja, pela tradição da igreja. Então, aí a verdade ela vem de um grupo seleto, né, do alto clero, né, do Papa, dos padres. Não era somente da Bíblia, não era somente de Jesus. A verdade está na instituição sagrada, que seria a igreja. E a verdade está nos dogmas e nas tradições da Santa Igreja. Então, esse foi um período que nós vivemos, e a gente pode dizer que não foi um período muito saudável. Inclusive, a história conta que essa fase foi uma fase negra na história humana, né? Porque a Igreja Católica ela tomou para si a verdade só pertencia a ela, de forma que qualquer pessoa que pudesse indagar essa verdade poderia sofrer algumas consequências. Então a gente parte aí do período bíblico, ali no início da era cristã, século I, século II, século III, onde a cosmovisão era a cosmovisão de Jesus, né, cristocêntrica. Depois a gente parte aí para o período pré-moderno, ou medieval, onde a igreja vai dizer o que é a verdade. Depois a gente vai para outro período, onde é o período onde a verdade vai ser a seguinte: 1 mais 1 é igual a 2. E aqui parece ser mais coerente com a gente, né? Porque aqui tem a ver com raciocínio, aqui tem a ver com lógica, né? Aqui tem a ver com comprovação científica. E esse período aqui, do 1 mais 1 é igual a 2, ele mostra o período da modernidade, leva a gente ao período da modernidade, onde, na verdade, o texto de João 14,6, onde Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele vai ser questionado. Por que vai ser questionado? Porque esse período aqui é um período marcado pela ciência. É um período onde a ciência ela rompe com a Igreja Católica, de forma que toda a verdade agora precisa ser provada por meio do raciocínio lógico, por meio da razão, por meio do laboratório. Tudo tem que passar pelo laboratório. A ciência precisa testificar. Então, como poder testificar que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida, se não tem como passar pelo laboratório? Então, tudo agora é questionável nesse período. Então, o período da modernidade, né, que é um período que começa ali, basicamente, no século XVI e chega até mais ou menos próximo da gente aqui, talvez século XIX, né? É um período onde é a cisão da religião com a ciência, né? É a separação da fé com a razão. A verdade, então, a correta, é a exata descrição dos fatos, fenômenos e das coisas. Lembra que antes disso, na Igreja Católica, não existia isso. A verdade é aquilo que se pode explicar. Como explicar Deus? Como explicar Jesus sendo Filho de Deus e Salvador da humanidade? Então não tem como explicar. A verdade só pode ser encontrada em testes, né, em laboratórios, como já falei, né, e é a época da certeza objetiva por meio de métodos científicos. Então nós temos aí algumas palavras, definições. Por exemplo, Luiz Saião vai falar sobre o racionalismo, antropocentrismo, secularismo, positivismo e o progressivismo, entre outros, são as marcas da modernidade. O objeto moderno, em síntese, seria a fé na racionalidade e na progressão secular. Então, a igreja deixa de ser o centro na pré-modernidade e agora na modernidade, que é o centro, é o homem, que é o centro é o humanismo, né? É o racionalismo. Então, pensando na educação, a educação lhe rompe com os objetivos de conformar o ser humano com o desígnio de Deus, os desígnios divinos, para agora tornar-se instrumento da
de aprimoramento da racionalidade. Então tudo muda, né? A perspectiva da verdade, da educação, a sociologia, a ciência de forma geral vai mudar aí nessa perspectiva do mundo pós-moderno. E a gente chega, e aqui é uma síntese, viu, gente? Aqui é um resumo mesmo, que a gente já trabalhou muita coisa lá na sala de aula, a gente discutiu muito sobre isso, mas aqui é só uma síntese. E a ideia agora do 1 mais 1 é igual a 3. Por que 1 mais 1 é igual a 3? Porque a gente chega no mundo pós-moderno, que é esse mundo que começa aí em 1950 e até os nossos dias, onde esse mundo, a verdade para o mundo pós-moderno, na verdade, não é a verdade científica. A verdade pode ser qualquer uma, pode ser qualquer resultado. Então, quando você chega para uma pessoa no mundo pós-moderno e diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não ser por Ele, a indagação da pessoa no mundo pós-moderno vai ser essa aí. E o Kiko? Né? E o que é que eu tenho a ver com isso? Né? Quem disse que isso é verdade? Né? Por que você acha que você é dono da verdade? Eu também tenho outro pensamento. Eu acredito que outras pessoas podem me levar a Deus. Inclusive, eu penso que nem Deus existe. Então, é esse período que é marcado, o período da pós-modernidade, né? Uma das características é essa, onde 1 mais 1 pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Então, vamos pensar mais um pouco juntos aqui sobre o mundo pós-moderno, né? A verdade não está na ciência, mas, né? A verdade não está na igreja, nem na razão, mas nos relacionamentos. A verdade está ligada ao diálogo, na percepção de cada um. Não existe uma verdade, existem várias verdades. Você já pode ter escutado algo sobre isso. A verdade que mobiliza a vida humana não é a verdade que pode ser explicada pela razão, mas as verdades da subjetividade humana. Mas vale ganhar amizade do que perder amizade diante de uma discussão onde se usa a racionalidade. Né? Outra coisa, o mundo pós-moderno, ou então o mundo líquido, né? Sociedade líquida, que foi falada sobre um filósofo Bauman, tudo é volátil, né? As relações humanas, né, não são mais tangíveis, e a vida em conjunto, família e casais, de grupo de amigos, de afinidades políticas e assim por diante, perdem consistência e estabilidade. Né? Essa é uma das ideias. Então, algumas características do mundo pós-moderno que você vai se identificar: individualismo e subjetividade. Então, as pessoas passam a ser mais individuais e ser mais subjetiva, né? Porque eles querem fugir da parte racional das coisas que tem a ver com o mundo moderno. Outra coisa, o hedonismo, consumismo e narcisismo. Nesse mundo, as pessoas elas tendem a amar a si mesmo, né? A buscar sentimentos, prazeres em si mesmo. É um mundo também onde há uma busca desenfreada sobre o consumismo, né? De comprar as coisas, independente de um raciocínio lógico sobre aquilo que está sendo comprado, e também uma época onde as pessoas começam a se amar a si mesmas, né? Amantes de si mesmo, narcisismo. Outra coisa, a ausência de valores. Não existe mais valores para esse mundo pós-moderno, nem padrões, nem absolutismo, porque Jesus não tem nada a ver, religião não tem mais nada a ver, a igreja está morta, né? O mundo moderno também não tem mais sentido. Então é a idade do niilismo, né? Que é a ideia da centralidade do existencialismo, né? Viva o quanto você puder, viva hoje como se não tivesse amanhã. Essa é a ideia do niilismo. Outra coisa é o sincretismo, né? A ideia do mundo pós-moderno não é que é um mundo ateu, mas é um mundo onde existem várias configurações religiosas. Inclusive, existem várias misturas de religiões em uma só, caracterizando aí a ideia do sincretismo. Outra coisa é o relativismo, que traz o argumento de que aquilo que é verdade para você não é verdade para mim, e aí a gente fica assim mesmo, é a ideia do ser relativo. Pragmatismo, o mais importante é aquilo que dá certo. Então, se deu certo, então é importante, né? Então, as pessoas vivem essa vida aí. Fragmentação da identidade. Então, hoje não tem mais como saber quem é quem, o que é o que. Então, tudo é fragmentado, né? Tudo é subjetivo.
pluralidade, né? Pluralidade de ideias, pluralidade de concepções, pluralidade de, de, de relacionamentos, etc, etc. E liberdade de expressão, né, onde as pessoas podem falar aquilo que elas pensam, aquilo que elas acham, diferente do mundo moderno e também diferente do mundo medieval ali, onde só a igreja poderia falar. E a multiculturalidade, né, de forma que hoje não existe mais um país, né, onde se vive só a cultura daquele país, né? A multiculturalismo faz com que o mesmo país, o mesmo estado, o mesmo local viva culturas diferentes, de vários lugares diferentes. Por quê? Porque no mundo pós-moderno tudo é aceito. Então a gente trouxe aí, recapitulando a aula, né, a ideia da perspectiva histórica. 1 mais 1 pode ser igual a cruz, que é o nosso ideal, né? A cosmovisão bíblica para a gente tem que ser essa. 1 mais 1 pode ser igual também à Igreja Católica, mostrando uma época, a época medieval, a época moderna, onde a razão e a ciência é enfatizada, onde 1 mais 1 é igual a 2. E o pós-moderno, onde diz que 1 mais 1 é igual a 3, ou seja, 1 mais 1 pode ser qualquer resultado, tá bom? Então passamos aí também uma tarefa, né? E a gente lê alguns versículos, alguns textos, por exemplo, Eclesiastes 1:10, onde diz que há alguma coisa do que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi no século que foram antes de nós. É um texto que mostra que, na verdade, o que a gente está vivendo no mundo pós-moderno, toda essa loucura de vivências, de concepções, de valores, na verdade isso já existiu antes e provavelmente vai existir depois, né? Outro texto aí, 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, que é um texto que mostra um pouco do nosso contexto, do que a gente vive agora, né, onde o Paulo diz o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então é um versículo que mostra um pouco da realidade que estamos vivendo agora nesse mundo pós-moderno. Então eu falei também um pouco sobre alguns precursores do pensamento pós-moderno. Não vou ler todo, mas um deles foi Immanuel Kant, onde ele fala sobre a morte, né? Ele fala sobre a religião dentro dos limites da razão. Ele é o pai do pensamento crítico, de que tudo tem que ser questionado. O Charles Darwin, onde ele fala sobre a origem das espécies, ele traz aí uma concepção de que o mundo não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com Deus, né? A outra pessoa seria Friedrich Nietzsche, que é um dos grandes fortalecedores do pensamento pós-moderno, apesar de que esses homens viveram no mundo moderno, mas eles pensaram e produziram coisas que vai ser vivenciada no mundo pós-moderno. E Nietzsche foi um dos caras que falou sobre aí a morte do Deus, né, a morte de Deus, né, o homem como super-homem, como aquele que consegue, né, perpassar o conceito religioso e viver a sua maturidade, a sua idade adulta, né? Alguns desafios do mundo pós-moderno, um deles é o desafio metodológico, né? Porque o que se fazia antes não dava certo, né? E hoje pode dar errado. Então é um mundo que faz com que a gente possa viver outras metodologias, como por exemplo, agora mesmo estou usando uma metodologia diferente, porque até um dia desse eu estava dando aula presencialmente, mas agora não tem como. Por quê? Porque o mundo pós-moderno faz isso mesmo, faz com que a gente use novas tecnologias, porque o que era usado antes não necessariamente é útil para agora, né? Então aí, como eu falei, né, muitas igrejas da Europa, por exemplo, estão fechando as portas, né, porque elas não querem mudar seus métodos. Os métodos que eram vivenciados no mundo moderno não é aceito hoje. As igrejas relutam em não usar. Outra coisa, definições, né, fragmentações da identidade. Eu coloquei aí essa foto aí, onde uma águia ela captura um drone, né? E a águia, ao capturar o drone, ela acha que está capturando uma outra ave, né? Ela está capturando uma presa.
quando na verdade ela pega algo errado, né? Então tudo não tem definição hoje. Um exemplo disso, como por exemplo, no mundo moderno, né, na perspectiva bíblica, existia 2 gêneros sexuais. Hoje tem mais de 20 gêneros sexuais. Então nada é o que parece no mundo pós-moderno. Tudo pode ser, né, questionado e desconfiado. Tá bom? Outro desafio é a velocidade, né, do mundo pós-moderno. Tudo acontece muito rápido, logo vira passado, são mudanças rápidas. Por quê? Porque o mundo pós-moderno é marcado pela mídia, fortalecimento da mídia, com a internet, com as redes sociais, etc, etc. Então a gente vê aí, né, uma evolução de Michael Jackson, né, no início de 1970, ele vai evoluindo, chega a 2018, a gente vai ver a mudança na vida desse homem, onde a gente não sabe mais quem ele é, e a gente chega aí talvez pensando, se Michael Jackson estivesse vivo hoje, como é que ele seria? Então talvez ele seria assim, né, porque o mundo moderno prega isso aí, tá bom? E outro desafio é o desafio da confusão religiosa, né? Antes havia uma uniformidade e finalidade religiosa. Antes era muito definido quem era protestante, quem era católico, quem era espírita. Hoje não. Hoje, né, um católico ele frequenta a igreja batista, ao mesmo tempo assistem vídeos sobre Allan Kardec. Então existe uma confusão religiosa ao mesmo tempo, onde a ideia da pregação do mundo pós-moderno é que toda religião, na verdade, é uma só. A ideia do ecumenismo, né, traz essa perspectiva aí do mundo pós-moderno. Então, eu coloquei alguns vídeos que eu não vou passar aqui por causa do tempo. Um dos vídeos fala sobre Mr. Bean, quando ele vai visitar uma igreja anglicana. Ele mostra um pouco da dificuldade dele de se concentrar, de se envolver numa igreja onde vive ainda as tradições modernas, né? E inclusive até mesmo tradições medievais. Passei outro vídeo também, mas não vou compartilhar agora também por causa do tempo. Então, a última aula eu falei sobre a relação do coronavírus e a pós-modernidade. Isso aqui foi sem pretensão. Eu pensei naquele mesmo dia, escrevi, e eu queria recapitular o que eu falei naquela aula, né, pensando que foi pensamento daquele dia, tá bom? Dia 15 de março. Eu achei interessante. Eu queria relembrar para você. Então, qual a relação que a gente pode fazer do coronavírus e o mundo pós-moderno? Eu coloquei aí. Primeiro, é meio indefinido sua origem, né? Então, o coronavírus, não se sabe onde ele surgiu. Na China, sim, mas aonde, de que forma, até hoje se questiona. Os Estados Unidos tenta dizer que veio de um laboratório, mas não tem como definir. Da mesma forma, o mundo pós-moderno não tem como a gente definir quando foi que ele começou, qual foi a data certa, né? Na verdade, existe uma transição que não se percebe, né? Mas é ali, provavelmente, no século XIX, no século XX, na verdade, começa aí, mas não se tem uma definição. Outra coisa, o coronavírus ele foi influenciado pela globalização, né? Ele inicia na China, depois vai para a Itália, Europa e o resto do mundo. Então, se não tivesse essa globalização, provavelmente esse vírus não chegaria até o Brasil. Mas, questão de meses, esse vírus sai de lá e vem para cá. Por quê? Porque, né, a ideia do avião, que faz com que vários países sejam interligados ao mesmo tempo. Então, da mesma forma, os princípios e valores pós-modernos que começaram em outros países chegam no Brasil e outros países de forma muito, muito rápida por meio da globalização, né, por meio dos produtos que são vendidos, dos valores que são vendidos, né, da mídia e etc, etc. Outra coisa que eu falei foi sobre os mais velhos sofrem mais, né? Por quê? É óbvio, né, na questão do vírus, né, a Covid-19 ela é muito mais letal nos velhos do que nos mais novos, né? E pensando no mundo pós-moderno, a imunidade dos mais velhos é uma imunidade focada no mundo moderno. Então eles pensam ainda no mundo moderno. Então é difícil para os mais velhos encarar essas mudanças, né? Essas novas configurações, né? Esses novos aparatos tecnológicos, né? Ter que usar um celular. Então, por exemplo, uma pessoa mais velha que usa um smartphone, ela tem muito mais dificuldade do que a minha filha ela de usar um smartphone hoje. Por quê? Porque ele não está adaptado para esse mundo. Outra coisa, o ponto 4 aí, né? É mutabilidade. Já se sabe que o vírus é uma mutação de outros vírus, ou seja, é poligênero. E a gente vai, quando pensa no mundo pós-moderno, o mundo pós-moderno é marcado pela mutabilidade.
né? São coisas diferentes, vivendo no mesmo contexto, né? Então as pessoas se adaptam a isso, como eu falei, são vários gêneros, né? Você olha uma pessoa, você não sabe se essa pessoa é homem, se essa pessoa é mulher, se essa pessoa é um animal, não se sabe mais por conta dessa questão da mutabilidade que existe no mundo pós-moderno. Outra coisa que eu falei também foi sobre a verdade sobre o vírus, ela é enfraquecida pelas fake news. Eu não sei nem se essa palavra fake news está correta aí, mas tudo bem. Ah, e quando a gente vai ver também no mundo pós-moderno, existe um pluralismo de ideias, né? Pluralismo de ideias, onde na verdade são várias mentiras, são vários fake news que ficam entrelaçados entre si, e esses fake news eles acabam camuflando a verdade que para nós é a verdade bíblica, a verdade da cosmovisão do reino de Deus. Ponto 6, o vírus ele leva ao isolamento, assim como o mundo pós-moderno. Assim como o vírus faz com que haja o distanciamento social, o isolamento, o lockdown, né? O mundo pós-moderno faz com que as pessoas se isolem em suas casas, se isolem em seus quartos e vivam o seu mundo, principalmente o seu mundo virtual. Outro ponto é o vírus, ele é passageiro, né? Logo, logo esse vírus vai passar e vai chegar uma vacina e nós vamos controlar e logo, logo vai vir outro vírus, né? Isso é normal quando a gente vê a história. E também o mundo pós-moderno ele vai passar, não se sabe, mas muitos estudiosos falam que esse mundo pós-moderno logo, logo ele passa e vai vir outra cosmovisão de mundo, a gente não sabe qual é. Mas pode ser talvez uma volta de um outro anterior, como por exemplo Deus queira que nós vivamos um mundo onde tem uma visão bíblica das coisas, né? Mas isso depende muito da gente, da Igreja de Jesus Cristo. Outra coisa, apesar de ser passageiro, o vírus pode causar um estrago enorme, como está causando, né? Hoje no Brasil, só no Brasil, mais de 12 mil pessoas morreram. No mundo, 140 mil pessoas 140 mil não, milhares de pessoas morreram, então está causando estrago. Então o mundo pós-moderno, apesar de ser ainda um pouco novo ainda, no seu período de tempo, ele pode causar um estrago enorme, que eu acredito que já está causando na vida de muita gente, de muitas pessoas. 9, aí eu falei sobre foi divulgado, né, o vírus foi divulgado, foi disseminado, explorado pela mídia, internet e redes sociais, né? Nunca aprendemos tanto com redes sociais e a gente aprendeu muitas coisas sobre o vírus nas redes sociais, na mídia, e o mundo pós-moderno também ele é disseminado mais rapidamente por meio dessas tecnologias que existem hoje. Ponto 10, né? O vírus ele favorece o capitalismo, né? Ele favorece o consumismo, o materialismo, né? Por exemplo, a gente vê aí o superfaturamento em vários produtos, né? Não só produtos de limpeza, como álcool em gel, máximo, mas a gente vai fazer a feira hoje, a gente vai ver aí o quilo de feijão está caríssimo, os produtos básicos da cesta básica está caríssimo. Por quê? Porque isso está favorecendo o capitalismo, o materialismo, o consumismo. Pessoas estão ganhando em cima, né, desse caos, dessa pandemia. E da mesma forma, a pós-modernidade ela tem essa característica de valorizar o capitalismo, a compra, o consumismo, de você ter aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Okay? Outra coisa o vírus ele leva também ao ceticismo. Muitas pessoas acabam questionando: cadê Deus nisso tudo? Porque Deus está permitindo que isso aconteça? Será que existe um Deus de fato? E a gente pensa também no mundo pós-moderno, onde as pessoas questionam Deus, né? Inclusive as pessoas não acreditam mais em Deus, né? E é um mundo onde muito mais pessoas têm sido têm buscado o ateísmo e o asceticismo em relação à perspectiva de Deus. E por último eu falei sobre que o vírus ele está fazendo as igrejas mudarem seu formato de culto, né? E até mesmo o vírus está fazendo algumas igrejas fecharem, infelizmente. E semelhantemente, o mundo pós-moderno ele faz com que a igreja mude seu formato de culto. Então, o formato de culto que a gente vive hoje como igreja, onde a gente tem bateria, a gente tem multimídia, onde a gente tem várias coisas tecnológicas, isso não existia no mundo moderno, né? Mas existe hoje.
Existe hoje. O mundo pós-moderno, ele faz essa mudança. Se a gente não caminhar em relação às mudanças metodológicas, a gente vai fechar como igreja, como tem fechado muitas igrejas, como a gente já sabe já aí na Europa, né? Então, o mundo pós-moderno, ele faz isso, né? Faz pensar de forma diferente. Então, eu encerrei a minha última aula, né, trazendo essa alegoria aí, essa comparação do vírus e o mundo pós-moderno. Eu queria relembrar vocês que estavam na aula e vocês que não assistiram também pensar sobre isso aí. Então, eu queria entrar num tema novo agora, que é esse tema aí, ó, que é a minha última parte aqui da aula. A escolha de estar, mas não ser no mundo pós-moderno. É inevitável estarmos nesse mundo pós-moderno, mas é possível não ser parte dos princípios imorais desse mundo. E pensando nisso, na ideia de estar, mas não ser desse mundo, ou seja, de seguir os valores, e nós sermos de Jesus, de Deus, eu pensei numa alegoria. Eu queria contar uma alegoria para vocês, uma história, uma parábola, que conta o seguinte. Era uma vez uma família de urubus que vivia na fenda de uma rocha numa montanha. Certo dia, a família de urubus ficou muito doente, pois tinha comido carne envenenada. Quando o gavião soube, fez muitas críticas. É problema deles, falou. Vivem comendo animais mortos o tempo todo, merece o que estão passando. O gavião, indignado pelo estilo de vida dos urubus, ao invés de ajudá-los, iniciou uma campanha contra eles. Enquanto os urubus ficavam cada vez mais enfraquecidos, o gavião falava para ninguém se aproximar da casa deles. Ainda não sendo o suficiente, ficava contando piadas sobre a enfermidade dos urubus. A águia reagiu à notícia de forma diferente. Pegou seus filhotes e construiu um ninho muito acima dos outros pássaros, ignorando e olhando de bico empinado para os urubus. Ela ficou isolada dos outros pássaros e dos problemas, formando sua própria comunidade com regras próprias. O papagaio, ele foi diferente, o oposto da águia. Sempre fascinado pelos voos de urubu e do seu estilo de vida independente e liberal, mesmo sabendo os riscos de viver como um urubu, não se importou com isso. Porque ele também não podia fazer tudo o que o urubu fazia. E assim ele fez. O papagaio se tornou como um urubu. Voou como urubu, comeu o que o urubu comia. E infelizmente também pegou a doença do urubu. Certamente não ajudou em nada os urubus. Fora o fato de que a miséria gosta de companhia. E a pomba? A pomba agiu de maneira completamente diferente das outras aves. A pomba foi o único pássaro que realmente ajudou a família dos urubus, sem condenar ou atacá-los, sem comer carne podre como eles. A pomba assumiu o compromisso de visitar os urubus, levou carne sadia para eles. Pouco a pouco os urubus se sentiram melhor. Percebendo algo diferente na pomba, logo aprenderam a tomar cuidado com o que comiam. Aprenderam higiene e os hábitos da vida sadia das pombas. Depois de algumas semanas, estavam se comportando como elas. E os urubus e as pombas viveram felizes para sempre. A minha pergunta é para você, o que essa fábula fala para nós? Pensa um pouco nisso aí. O que é que essa fábula fala para nós quando a gente pensa no mundo pós-moderno, quando a gente pensa na perspectiva bíblica, nos desafios da igreja mediante o mundo pós-moderno? Pensa um pouco sobre isso aí, né? Escreve algo, vamos adiante, tá bom? Vamos pensar um pouco aqui sobre o crente gavião. Vamos supor que o gavião é um crente, tá bom? O crente gavião é aquele que ataca e critica. O gavião é uma ave bonita, é uma ave agressiva, caçadora, orgulhosa. O crente gavião, ele quer consertar o mundo em que vivemos, atacando tudo o que é pagão, tudo que não é de Deus. A ideia é a ideia de batalha espiritual. A ideia de batalha espiritual, ela é literal. Em muitos casos, partindo até mesmo para a violência, como alguns fanáticos que existem por aí. Então, nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas não estamos contra as pessoas desse mundo. Precisamos entender isso.
queremos ganhá-las para Cristo. João diz que nós devemos estar contra o sistema deste mundo e não amando esse mundo. Aí 1 João capítulo 2, versículo 15. A gente vai ver outros versículos também, como Efésios 6,12, que vai dizer que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. E em Zacarias 4,6 diz que não é pela força nem pela violência, mas pelo poder do Espírito Santo. A gente vai agora pensar sobre o crente águia. O crente águia é aquele que isola-se, é aquele que se retira, né? Pensa na águia, né? A águia é uma ave linda, bonita, uma ave impressionante, exaltada, né? Inclusive o símbolo de alguns países, como por exemplo os Estados Unidos. A águia ela é um animal que não tem inimigos naturais, né? E é um animal que fica distante de alguns outros animais. Então, hoje, né, a gente vê aí, por exemplo, o Smith, né? Smith aí você pode pesquisar depois aí. Smith é um grupo de pessoas, de crentes que vivem lá nos Estados Unidos, e eles vivem em comunidades como se estivessem em 1800, vivendo na época de 1800, separados da sociedade, né? E eles têm seus próprios costumes, suas próprias tradições, né? Mas não atrai ninguém para Cristo. Ele vive num período realmente moderno, até mesmo período medieval. Então pode ser comparado aí aos crentes águias, né? O crente águia, ele ignora o mundo, ele retira-se para formar comunidades só de cristãos para manter a sanidade. O mundo contamina, vou ficar distante de tudo e de todos. O problema é que o crente águia fica tão distante que não causa nenhum tipo de impacto, nenhum tipo de relevância, nenhum tipo de significância para o mundo em relação a Cristo. Então, a ideia é, estamos no mundo, não somos do mundo, mas não podemos ficar condenando o mundo. Mateus capítulo 5, né, versículo 3 até 16, quando vai parafrasear, a gente pensa o seguinte: se devemos nos separar, então para que ou para quem seremos sal e luz? Para quê? Por que Jesus mandou ser sal e luz se a gente vai então se separar do mundo? Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, os crentes águias estão cometendo pecado, porque eles sabem o que tem que fazer, sabem que tem que fazer a diferença, e eles não estão fazendo. Ok? Ok. Vamos agora para o crente papagaio. O crente papagaio é aquele que imita. O papagaio, o Maria vai com as outras do reino animal. Né? É uma ave conformista, imita os outros. Né? Quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, ele diz o seguinte: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Não se referia a sacrificar a verdade e a santidade pelo amor ao incrédulo. Claro que não. Em nome da evangelização, existem muitos cristãos vivendo aí uma vida mundana, né? Não sendo diferente dos incrédulos em nada, nos valores inclusive. Né? Muitos falam, mas poucos fazem. Né? No mundo, as suas atitudes falam tão alto que não consigo ouvir o que você está falando. Imagina aí o mundo pensando nisso, né? Então, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Por quê? Porque eles agem de forma tão parecida com o mundo que quando ele vai falar algo sobre a Bíblia, não existe nenhum tipo de influência, porque as atitudes dele já cobriu tudo que ele fala. Né? Então, a ideia do crente papagaio é o seguinte: estamos no mundo, não somos do mundo e não imitamos o mundo. Esse tem que ser o desafio da gente. Então aí temos alguns textos aí, Mateus, 1 Pedro, 1 João, você pode ler em casa. E eu trouxe aí a figura aí, eu acho que é Zé Carioca, né, o papagaio, que é o papagaio malandro, aí ele se comportando como crente aí, mas a gente sabe que isso aí não tem nada a ver com os princípios bíblicos. E tem um versículo aqui muito, muito legal, de John Stott, onde ele diz o seguinte, que a verdade torna-se dura
se não vier suavizada pelo amor. Mas o amor torna-se mole se não vier fortalecido pela verdade. John Stott. Então, que isso seja uma verdade em nossas vidas. E o crente pomba? O crente pomba é aquele que deve amar sem fazer o mesmo, né? A pomba é uma ave calma, gentil, sempre no meio dos outros, mas nunca como os outros. Exemplo aí, Paulo fez a diferença, você pode ver aí em Atos 17. Davi serviu a sua própria geração. Daniel e seus amigos não se separaram da cultura da Babilônia, mas se envolveram sem se contaminar. E Jesus, identificado como pecadores, né, em áreas não morais, ele comeu, pescou, ele andou, mas ele foi diferente de todas os outros nas áreas morais, né? Ele não imitou, não se deixou contaminar por nenhum dessas pessoas. Então nós aprendemos com a atitude da pomba na fábula que nós podemos e devemos estar no mundo. E é impossível a gente não estar no mundo, né? Mas é possível estarmos no mundo desempenhando a função de fazer a diferença, mas escolher não ser do mundo, né? Devemos decidir pelo equilíbrio de estar no mundo sem permitir que o mundo esteja dentro de nós. Então aí, João 17, 13 ao 20, traz essa ideia aí, né, de a gente ser luz em meio às trevas. Então eu gostaria de ficar por aqui, né, trazendo aí esse último ponto da minha aula, né, que é a ideia de estar, mas não ser, né? O mundo pós-moderno vai fazer isso, né? Vamos ser bombardeados por muitas coisas, vamos ter que vivenciar lado a lado com muitas pessoas que não vivem nada dos princípios, dos valores, dos valores morais da Bíblia, mas o nosso desafio é não se isolar, o nosso desafio é não criticar, o nosso desafio não é ser um fanático, ser um religioso, mas nosso desafio é ser uma pomba, né? Alguém que cuida, alguém que está próximo, alguém que ensina, alguém que faz o que tem que fazer, mas não imita, não vive os valores alheios, mas que vive seus próprios valores com muita concepção, com muita certeza, com muita convicção, de forma que aqueles que estão contaminados, eles vão olhar para nós e vão ver a diferença e vão querer imitar a gente, vão querer conhecer aquilo que nós conhecemos. Então, meu desafio, a minha oração para vocês é essa, que nós possamos ser aí um crente ou um cristão, discípulo pomba, nesse mundo pós-moderno. Queria orar com você para terminar essa aula agora, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo, por esse desafio de ministrar essa aula de forma gravada, online. Abençoa a vida de cada um que está assistindo agora. Ajuda a nossa mente a compreender tudo que foi falado, essa síntese, o resumo que já foi dito em 3 aulas anteriores e essas coisas que foram faladas agora. Pai, ajuda a gente a viver no mundo pós-moderno, de estar nele, mas sem ser igual a ele. Que possamos viver tudo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, de acordo com a cosmovisão do Teu reino, dos valores do Teu reino que passa por Jesus. Deus, que tudo aquilo que a gente pensar, fazer, comer, ler, estudar, possa passar por Jesus primeiro, para que nós possamos viver de fato de uma forma relevante nesse mundo sem perder a pureza. Abençoa a vida de cada um de nós, cada irmão em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.